Olá, Celine, boa noite. Consegue me ouvir? Oi, Eulália. Consigo você? Eu consigo sim. Deixa eu só fazer aqui uma breve apresentação, cumprimentar todo mundo e depois irmos para a nossa live. Para quem for entrando, seja muito bem-vindo. A minha convidada de hoje para a conversa desbocada com a Eulália Monteiro é Celine Gonga. Ela foi recentemente mãe e eu convidei-lhe para partilhar o seu testemunho de maternidade no estrangeiro, sozinha, e ela aceitou. Desde já eu fico muito agradecida. Para todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Celine, boa noite e muito obrigada por aceitar o meu convite. Boa noite, Eulália. Boa tarde para quem está aqui no Brasil. Boa noite para quem está em Angola. De nada, o prazer foi todo meu. E para começar, quem é a Celine? Só para que a comunidade saiba, eu gostaria que fizesse uma breve apresentação e depois começássemos a conversar com detalhes. Bom, meu nome é Celine Gonga, tenho 23 anos, sou natural de Angola, Malásia, sou formada em engenharia de produção e sou mãe de Luquinhas de 1 ano. Boa. E como é que está o Luquinhas? Já agora? Tá melhorando. Melhorar? Aham. Que bom. Celine, o que é que te levou para o Brasil? Antes de irmos para o testemunho, o que é que te levou para o Brasil? Bom, eu vim para o Brasil estudar, fazer a minha faculdade em 2017. Cheguei aqui em março de 2017 e vim fazer a minha faculdade. Foi isso que me trouxe aqui. E como é que é morar no Brasil? O que é que você acha do Brasil? É bom, morar aqui é bom. Eu gosto das pessoas. Os brasileiros são muito receptivos, né? Eles recebem bem, são muito alegres. Isso é muito bom, eu gosto. Gosto muito da cultura, da comida. Ai, que me É bom. olha, Bom, a tem os comida. seus pós e contras, mas é bom. O contra seria mais ou menos o quê? Ah, deixa-me cá ver essa questão do racismo, né? Mas lá é mesmo efetivo? Tem. Ainda tem bastante racismo. Mas nós estamos a lutar, né? Tem muitas causas por isso e tal. Yeah. Porque às vezes a gente vê na internet e vem aquela, não, é só mimimi, mimimi. Mas como você vive lá e diz que há racismo, então é. Eu nunca sofri, né? Mas pessoas próximas a mim já sofreram racismo. Ok. Então, eu- É, a minha pergunta, pessoal, para quem for entrando, o tema da nossa live é testemunho de maternidade aos 23 anos no estrangeiro, sozinha. A Celine, tive a oportunidade de conversar com ela e ela foi mãe no Brasil, distante da família, e vai partilhar o testemunho dela conosco. E a minha primeira pergunta é, Celine, como é que você reagiu quando descobriu que estava grávida? No estrangeiro, foi para estudar? Já tinha terminado na altura os estudos ou não? não. Quando eu descobri, eu estava no último ano da faculdade. Uhum. Eu estava no último ano da faculdade. E qual foi a minha reação? Eu não tive reação. Eu fiquei sem reação. Mas, Fiquei sem reação. Uhum, fiquei sem reação. Eu sonhei, um dia antes de eu fazer o teste de gravidez, eu sonhei que tinha gêmeos. Eu estava na igreja em Angola e tal. E eu falei, nossa, será que eu tô grávida? Liguei para minha amiga, olha, tá acontecendo isso. Não, vamos fazer o teste de gravidez. Eu fiz o teste de gravidez. Quando eu vi os dois riscos, eu fiquei, tipo, yeah, mas tô essa coisa do. Sabia que estava no período fértil, fez o sobe, sobe, desce que não desce, e já esperava, ou é aquela do. Eu não esperava porque contei certo e apareceu. eu não esperava. Eu não esperava estar grávida. E eu não tinha controlado o meu período fértil. Não... Olha, foi uma loucura, né? Quer dizer, era só. Foi na. Ou é aquela do amor, não vai acontecer nada. Não Oh, aconteceu nada, calmo, vamos pela fé e tal. Mas foi o próprio Bungle Bangle. pessoal, não caiam, não, não vai acontecer nada, vou tirar fora. Essa história aqui é a mesma que aconteceu. E tá aí, Leone, há 5 anos. E como é que foi que o teu parceiro reagiu? Geralmente nós as mulheres, epá,
De qualquer forma, a gente espera. E como é que o teu namorado reagiu à notícia de que tu estavas grávida? Namorado, eu não sei se é namorado ou marido, mas vou falar parceiro. Parceiro, tá. Ele reagiu bem. Ele reagiu bem, era aquilo que ele estava à espera, né? Mas ele disse, pá, aconteceu, ele perguntou para mim, tu queres ter o bebê? Eu disse, pá, não sei. Ele disse, olha, a decisão é tua. Se tu quiseres ter o bebê, nós vamos ter o bebê. Se não, não teremos. Então, foi normal para ele. Foi difícil, mas normal. Ele reagiu bem. Não foi tipo, eu não quero esse filho, ainda não tenho tempo, não sei o quê, não sei o quê. Ele colocou tudo nas minhas mãos. Se quiseres ter a criança, nós teremos. Se não quiseres ter a criança, nós não teremos. Eu falei, pá, tu é que vai suportar a gravidez, tu é que vai suportar tudo, né? Então, tu é quem decide. Moço, Então, decidi bem. moço é pessoa. Louvado seja Deus pela existência do teu parceiro. E agora a família, como é que reagiu? Porque tem aquela coisa, você foi para estudar no Brasil, né? E a família fica à espera primeiro do diploma e depois dos condutos. Como é que eles reagiram? O teu pai e a tua mãe, principalmente, a notícia da gravidez. Minha mãe reagiu bem. Minha mãe reagiu bem. Ela sonhou que tinha um neto 2 dias antes de eu contar para ela. É nada. Muitas ações. Não, Ela sonhou 2 dias antes que tinha um neto. Eu liguei para ela. Oi, mamãe, tenho algo para te contar. Ela diz, eu disse, adivinha? Ela tá grávida. Eu disse, tô. Ela, ai, Celina, tá bom. E como é que... Ela foi fazendo perguntas, né? Como é que tu estás? A primeira coisa que ela perguntou foi, como é que tu estás? Eu falei, tô bem. Não, não tô assim tão mal, tô bem. Coisa básica. Ela disse, tá bom, então, deixa eu conversar com o moço. Perguntou aquelas coisas, como é que tu namorado está, ele quer o bebê, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Disse, tá bom, então, epá, é uma criança, vamos ter essa criança. Mas ela disse, já contaste pro teu pai? Eu disse, não contei pro pai ainda. Ela disse, tá bom, não contar pro teu pai, eu vou conversar com ele. Aí ela conversou com meu pai e meu pai ficou triste, né? Não esperava isso da filha dele. Mas nenhum pai espera, né? Enviar a filha para estudar e depois engravidar e tal, durante a faculdade. Ficou triste por um tempinho, mas quando o neto dele nasceu, foi só alegria. algum tio fofoqueiro, metido, trumungueiro que se mete na conversa dos outros já foi dar lição de moral? Não, meus tios não ligaram para dar lição de moral, ligaram para me apoiar. Filha, tá tudo bem e tal. A minha família reagiu bem. Tanto a minha família paterna quanto a minha família materna reagiram bem. Graças a Deus. Porque tem uns tios que não enviam nem um cêntimo, mas de conselho, ouve. Deixa só. E depois de você estava grávida, o que é que te passou pela cabeça? Pensou nos desafios, ficou com medo, ficou com receios? O que é que te ocorreu? Não fiquei com medo. Não fiquei com medo. Conseguiu? A partir do momento. A câmera tá caindo. Não fiquei com medo, mas eu fiquei a pensar, nossa, agora eu serei mãe, né? A minha vida vai mudar por completo. Vai existir um ser humano que vai depender totalmente de mim. E a partir daquele momento eu coloquei na minha cabeça, tô sozinha aqui, então eu vou sofrer. Já coloquei na minha cabeça, eu vou sofrer. Terei dificuldades, vou passar por dificuldades, vou passar por isso, aquilo, mas bola para frente, porque precisamos assumir As as consequências. responsabilidades. Pois, isso é verdade. E a gestação? Deixa eu lhe gritar uma coisa. Amor, pode já colocar, pessoal? É assim, eu estou a pedir para o meu amor. Não entendi? Pessoal, um minuto, Celina, se faz favor. Para aquelas pessoas que quiserem apoiar o trabalho de Eulália, nessa live, eu grito, meu amor, para colocar o IBAN, vou colocar aí o IBAN. Quem quiser apoiar, sinta-se à vontade, nós ficaremos muito agradecidas. E a minha próxima pergunta é, como é que foi a gestação? A tua gestação? Pessoal, vocês podem fazer pergunta. Aí. E as perguntas, ninguém está comentando nada aqui. Não, comentar, deixa ver os comentários. Não, Hum, não tenho. tem, Não consigo
Ah, tu não consegues ver. A Tônia Zam, Tônia, seja muito bem-vinda. Escreveu Olá, a Celine. Estão muito lindas, muito obrigada, Por que eu Tônia. não consigo ver os comentários? Olha, essa parte mesmo eu já cojo da tecnologias, porque eu saber mesmo de saber também não sei. Mas eu acho que geralmente eu consigo ver quando estou em live, mas eu não sei porque tu não consegues aceder aos comentários. Mas eu farei questão de ler sempre que houver um comentário aí. Pessoal, e vocês podem perguntar se quiserem entrar para participar. Alguém perguntou quantos anos tens agora, Celina? Tenho 23, farei 24 em julho. 4 de julho. Ok. E a gestação, o período da gestação, como é que foi? Pessoal, deixa eu só vos dizer, a história da Celina é muito parecida à minha, para não dizer igual. É muito parecida à minha. Então, e assim mesmo, estava do jeito que não, se você quiser ter um filho, você decide tudo. E foi assim. Mas a gestação, como é que foi? Como é que foi a tua gestação? Olá, Dário. Minha gestação foi tranquila, mas eu fui uma grávida muito chata. Muito chata, muito Chata, chata. chata desse cheiro tá me incomodar. A cheiro tá me incomodar. E eu tinha... A minha comadre, ela morava aqui no mesmo condomínio que eu. Uhum. Numa casa, morava embaixo, eu moro em cima. E ela é aquele tipo de pessoa que gosta da casa organizada, casas com cheiros, não sei o quê, não sei o quê. E ela tinha um ambientador elétrico, né? Uhum. Automático. Uhum. Espirrava sempre. Eu ia sempre desligar. Se ele não tá na tua casa, não vale a pena desligar isso. Não, não esse cheiro tá me incomodar, não quero. Eu ia sempre dizer, olha, Celina, que não é tua casa, não desliga só, por favor. Então foi uma grávida muito chata. Tinha muitos desejos, tive muitos desejos e os meus... De Angola? Diga? De comer comidas de Angola? Ou nem por isso? De comer comidas da Angola, de comer doces, comer muita gordura. Quis comer muita gordura, porque eu, antes da gestação, não comia muita coisa. Então, na gestação, voltei a comer muita coisa por causa dos desejos. E aí, então, meus amigos, meus amigos faziam a maior parte dos meus desejos, né? Realizavam. Teve uma vez, eram 3 da manhã, eu queria comer papa. Mas aquela papa com bastante leite, ninho e açúcar. Na minha casa não tinha leite. Eu tive que ir na casa da minha amiga, bater a porta 3 da manhã. Quero comer papa. Ela ficou muito nervosa. Aí ela fez e tal. Então, foi bem tranquila. Fora os enjoos, os primeiros 3 meses. Teve muito enjoo, muito, muito, muito. E muita salivação também. Até uns 6 meses, teve muita salivação, andava com um copo não, uma vasilha, e E o xixi, e a, a experiência de fazer. Como é que foi a experiência do xixi? de urinar constantemente. Foi mais no fim da gestação, foi chato, porque eu não dormia, né? Horrível. Eu bebia muita água, porque eu peguei infecção urinária acho que umas 2 vezes na gestação. Aí eu tinha que beber muita água, então foi bem chato. Mas o teu noivo, namorado, marido. Porque. Não, Eu vou falar marido porque namorado não engravida. Né? Namorado não engravida, namorado tem que ter limite. Se engravidou é marido. Atualmente vive no Brasil? não. Ele mora em Portugal. Yeah. A distância. Celine copiou bem minha história, copiou a história. Ele mora em Portugal. Deixa eu só ler alguns comentários. Antes de continuarmos, alguém perguntou: vocês se conhecem? Eu não sei se conhecem. Eu devo ter visto a Celine pequena, né? Na Grammar English School, provavelmente. Celine, deixei te ouvir. E agora consegue me ouvir? Agora sim. Sim, sim, sim. Já. Nós nos conhecemos. Nunca tivemos oportunidade de conversar, né? Porque eu Uhum. era criança, tu já eras. Eu já era moça, Era moça. Então só nos víamos assim na grama e tal. Yeah, estava mas... no centro de formação e tudo mais, na minha casa. Mas eu vi a Celine pequena, eu até quando vi. Eu conheço a cara dela. E depois aqui nas redes sociais também. A Tônia escreveu: Celine, assim já entendes bem a frase dos cotas. Não bate minha criança. Espera também quando tiveres a tua ou o teu. Já usa Yeah.
Não Yeah, bate. não, não falo não bate, tipo, não faz isso com meu filho. Espera a tua criança, não faz isso. Ai, ai. Yeah. Ter outra pergunta. Já estão chegando à parte do parto. Já também- Parto. Pós-parto e pós-parto é uma pergunta que também eu tenho. Estava ainda na gestação. Parto, como é que foi a experiência do parto? Dói, como dizem, não dói. O que é que mais dói? Olha, a experiência do parto, meu parto foi difícil. Uhum. Eu vou contar então a experiência do parto aqui. As pessoas querem saber, tá? Perguntando mais duas perguntas aqui. Eu comecei a ter contrações no. Meu filho nasceu antes da data prevista. Ele iria nascer em março, a data prevista era para março, ele nasceu em fevereiro. Aí eu comecei a ter contrações no sábado. Comecei a ter contrações no sábado à noite e ele nasceu numa quarta-feira de madrugada. Então, vê. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Yeah. Comecei a ter contrações. Eu estava aqui na minha casa sozinha e a pessoa que queria me acompanhar no parto não estava. Eu liguei para ele, eu estou a ter contrações. Ela disse, Celina, eu só vou chegar em segunda-feira. Esse bebê não pode nascer. Eu disse, eu não posso fazer nada. Aí no domingo, durante o dia, as contrações foram continuando. Só que as minhas contrações eram contrações sem dor. Mas, Mas a vida do mundo. yeah, sem dor, mas passou o domingo, na segunda-feira eu trabalhei, quando eu trabalhava. E à tarde, lá por volta das 17 horas, fui ao hospital. Quando eu cheguei lá, a médica me avaliou, a médica olhou para mim e disse, tu estás sem dor? Eu disse, sim, estou sem dor. Tu estás com contrações de uma mulher que vai parir. Tuas contrações são de 3 em 3 minutos, estão muito curtas. Tu estás sem dor? Eu estou sem dor, doutora. Eu disse, não, isso não é possível. Nice. Deus mesmo já dá para cada um a medida. Mas vamos embora. Então, ela olhou para mim, tá sem dor, tô sem dor. Verificar os batimentos cardíacos do PP, tava tudo bem. Ela olhou para mim e disse, olha, fez toque, né? Ela disse, tu estás sem dilatação, mas as tuas contrações é de uma mulher que está prestes a parir. Tu tens que ir para casa, não podemos te internar. Estás sem dor, estás sem dilatação. Então, nós não podemos te internar, tens que ir para casa. Só voltas aqui quando tiveres a sangrar. Eu disse, tá bem, doutora. Como assim? Fui para casa na segunda-feira e eu lembro que nesse dia eu dormi na casa da minha comadre, a madrinha do Lucas. Ela disse, olha, vem dormir aqui, porque o bebê pode nascer, pode sentir dor durante a madrugada e tal, até te socorrer e tal. Então eu desci e dormi na casa dela. E de madrugada comecei a sentir as contrações, né? Comecei já a sentir as dores e tal. 7 horas da manhã comecei a sentir dores, já assim, aquelas dores fortes. E as contrações foram curtas. E a minha mãe ligou para mim. Como é que tá? A gente disse, tô com contrações, mas a médica disse só para ir ao hospital quando começar a sangrar, né? E quando tá um tampão, quando sair, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei das 7 até 15 horas com dores, já contrações, assim. A minha mãe disse assim, vamos ao hospital. Eu disse, não, vamos ao hospital, não. Resisti tanto e depois fui ao hospital. Quando eu cheguei ao hospital, no hospital, dia 4 da dilatação, fui internada. A minha história de parto é bem longa. Não, continua, nós estamos para ouvir. Não estava tão sabendo isso aqui. Fui internada. Fui internada, fiz todo aquele protocolo de relato, não é relato, de parto e tal e tal. E fui aí, fazia as caminhadas, não sei o quê, fiquei num quarto, só num quarto. E as dores foram aumentando, a minha comadre foi fazendo as massagens na coluna e tal. Às 19 horas, a médica fez o toque, ela arrebentou a bolsa d'água, porque não arrebentou sozinha, então ela fez o toque e arrebentou. Aí saiu, né, os líquidos e tal. 20 horas, eu já estava com 10 de dilatação.
Então já estava com 10 de dilatação. Ela fez o toque, o bebê tinha subido. Subiu. Estava a procurar o... Estava a procurar o... O bebê não ia sair, o bebê subiu. E eu tava com muita dor, muita dor. Ela disse, olha, teu filho subiu. Ela prescreveu um soro que é para induzir o parto. Nossa, aquele soro é a pior coisa, a pior coisa. Eu comecei a sentir muita dor, muita dor. Eu dizia para a doutora, por favor, eu quero anestesia. A doutora disse, não, nós aqui não damos anestesia, aqui o parto é humanizado. Tu vais ter que aguentar, Celine. Todas nós já passamos por isso. Eu disse, doutora, não aguento. Por favor, doutora, eu não aguento. Não, tu aguentas e tal. E fiquei no chuveiro. E a minha mãe ligava para mim e falava, Celina, expulsa esse bebê tá sem ar aí dentro, esse bebê vai morrer aí dentro, expulsa esse bebê. Não, e eu fazia a força pro bebê sair, eu tava no chuveiro, né? Eu tava no chuveiro e eu fazia a força pro bebê sair. A médica foi ter comigo e disse, esse bebê vai cair no chão e vai ter sequelas, não faça força pro bebê sair. Quando chegar a hora, o bebê vai, nós vamos te ajudar a expulsar o bebê. Tentamos várias posições de quatro, de cócoras, mas não saía. Ela assim, então vamos tentar o método normal, posição normal. A posição normal, ela me dizia, Celina, quando tiver as contrações, faça força. Eu dizia, tá bem, vou fazer força. Aí eu gritava. A doutora Celina, não grita, faça força, tu tens que respirar, porque se tu gritares, o bebê vai subir de novo. Aí eu fazia força e a minha comadre dizia, não, Celine, olha pra mim, eu tava toda desconcentrada, era muita dor. É tanta dor que a pessoa parece que tá alucinada e tal. Ela falou assim, Celine, olha pra mim, nós viemos buscar um bebê vivo. Hã? É melhor tu te concentrares, Vamos levar esse bebê pra casa. Tá bom, faz força, eu vou te ajudar. Quando contar até 3, tu faz força. Fiz força. Aí eu perguntava pra ela, o bebê já tá vindo? Ela olhava, tá vindo, mas o bebê tava distante, tava distante de mim. Ela, tá vindo. Tá vindo. Eu fazia força, depois o bebê saiu, só que ele nasceu desmaiado, né? Nasceu bem roxo, ele não chorou. E aí eu pensei, nossa, meu filho nasceu morto. Quando eu vi meu filho, ele estava totalmente roxo, desmaiado, não chorou, porque ele ficou muito tempo dentro do útero, sem ar. Estava Sem ar. Mas foi isso, foi muito difícil para mim. Se ela não tivesse sido sozinha, acho que eu não ia conseguir não ter o parto normal. Olha, eu por acaso, quando você falou sobre o soro, remeteu-me ao meu parto, porque eu não tive dilatação nenhuma. A minha filha nasceu depois de 41 semanas e eu fui com 41 semanas e eu não tinha dilatação nenhuma. Só que, geralmente em Portugal há epidural, há anestesia para dar luz. Mas eu queria ser a mãe guerreira, aquela que dá-me uma luz do filho natural. Eu fiquei das 21 horas, porque deram aquele soro, é um soro horrível, o soro para induzir o parto é horrível. Você sente como se no teu corpo tivessem a quebrar. Só que diferente da Celine, o meu orgulho é tão sujo que eu não consegui gritar, eu só gemia. Porque a maternidade estava tão, mas tão silenciosa que eu não consegui gritar, não consegui gritar. Estava na sala sozinha, não consegui gritar. E eu fiquei das 21 horas até as 13 horas do dia seguinte a aguentar a dor porque queria o parto normal. Acho que só por volta das 12 das 13 que eu disse, por favor, me deem epidural ou antes, sei lá, porque depois também a pessoa perde a noção do que está acontecendo. Deram uma epidural e durante, assim para expulsar o bebê, eu sei que fiz um movimento, depois diziam, porque tem uma enfermeira só dizia olha a força, e a médica que estava aí, eu só estava fingindo que eu estava fazendo força, porque o coração estava a falar, papá, eu entrego nas suas mãos porque eu já não tenho mais força para fazer nada. Então eu só fingia que estava a fazer força e sei que a bebê saiu, mas se for mesmo por mim, bebê não saía, porque força já não havia. E só para dizer, para as mulheres que ainda não são mais. Sabe qual é o movimento de expulsar bebê? É o mesmo que de cagar. Estás a ver o esforço que vocês fazem para cagar? Sim, dizem que são as mesmas veias que nós precisamos utilizar para expulsar o nosso neném. E Celine, no pós-parto, como é que foi? Deixa antes ver aqui alguns comentários, porque tem. O Dário disse que o bebê dele nasceu no teu aniversário. É verdade, Celine?
Nasci no mesmo dia. O Prince escreveu como foi o teu puerpério. Você gosta muito de utilizar essa É, palavra. Não, olha, eu nunca vou entender, mas pronto, o pós-parto. Dizem ser uma fase muito difícil. E tu, como vivias isso estando sozinha? Já vamos. Essa é a pergunta que já fica. Como é que foi o teu pós-parto? Deixa-me ver se tem mais algum. A Princess também escreveu esse azar. Eu não achei mesmo gosta. A comadre, a Patinha for Life é que é a tua comadre, certo? Ou o compadre? não. Mas pronto, escreveu comadre. Uhum. Uber não é para ficar comigo, não é para temer, tem que ter força, tem que. Prontos. Dar à luz é uma matumbice, eu confesso, só que eu fiz a minha matumbice em silêncio. Deixa eu ver se tem mais algum comentário assim. E a falta de preparação física e psicológica é uma mais-valia. A falta de preparação física e psicológica é uma mais-valia. A falta. Celine, vamos ainda. Pós-parto, como é que foi para ti o pós-parto? Ah, Deixamos de te ouvir, Celine. Agora sim. Como é que foi para ti o puerpério, o pós-parto? o pós-parto foi difícil, né? Como todo pós-parto, tudo novo, com uma criança. Você não sabe, a criança está chorando, se está com cólica, se está com fome, se quer dormir. Em relação a mim, foi difícil, sozinha. Olha, Mas eu nunca tinha, mas o que eu mais senti falta no meu pós-parto é, foi tipo aquele carinho, sabe? Quando a mãe chega em casa, eu lembro que quando a minha irmã caçula nasceu, teve uma festa na minha casa. Meu pai comprou grades gasosas, cerveja, teve uma festa grande. E, tipo, as famílias irem te visitar, aquela alegria toda dentro de casa. Ai, chegou um bebê, não sei o quê. E eu senti essa falta no meu pós-parto. óbvio, se vos falar, para já, acho que na altura foi a minha comadre comigo no hospital. E depois ela tinha que viajar, viajou. Eu fiquei num pós-parto basicamente sozinha. Também não queria receber visita. Essa parte aí, olha, super te entendo. É horrível. E a pós-parto é horrível. Eu acho que é horrível para todo mundo, né? Estando sozinho, estando com outras pessoas, com os familiares, com os pais, é difícil, porque é algo novo. O teu corpo passou por um processo de muito estresse. E o corpo vai se adaptando a tudo, sangramentos e tal. Em termos emocionais e físicos, assim, olhar para o corpo com as alterações, deu algum tipo de depressão, tristeza, melancolia ou nem por isso? Não, não. Porque eu já coloquei na minha cabeça antes do parto, durante a gravidez, que meu corpo vai passar por um processo de transformação, porque eu terei um bebê, muitos hormônios. Então, não foi algo que me afetou. Também não fiquei triste, né? Não tem tempo de ficar triste. É mesmo já bem triste. Tu a me olhar, meu Deus. Eu pesava na altura 50 ou 60 quilos. Tu a me olhar com uma aqui barriga bem grande. Tu a falar, Espírito Santo, o que é que vai acontecer comigo agora? E eu fiquei, é aquela do mãe não veio, muitas emoções. Não gostei. Pronto, depois tive uma amnésia pós-parto. Esqueci tudo, esqueci o código dos meus cartões. Esqueci um monte de coisas. Eu não sei se te aconteceu a amnésia pós-parto. Não, eu também tive, eu esqueci os códigos. Mas no dia do parto, eu anotei tudo. Tudo, todas as senhas num papel. Tudo, tudo, tudo. Eu, Antes de ir pro hospital. eu por acaso não fiz isso, não anotei, mas eu sei que eu esqueci muita coisa. E depois aquilo me irritava, né? Você quer lembrar de alguma coisa, você não se lembra e foi muito horrível. Até por acaso tem um vídeo no meu canal em que eu conto a minha experiência de pós-parto. O Tokuá me perguntou, eu lá em Portugal não fazem o corte da vagina quando o canal é pequeno. A mim fizeram, a mim fizeram. E deu uma sensação que eu levei pelo menos uns 10 ou 14 pontos.
Então, já sabem que para mim foi horrível. E o mais horrível foi eu ter levado os pontos. E como eu estava sozinha, eu era aquela pessoa que depois de uns dias de gravidez tinha que deixar minha filha na minha casa e fazer as compras. E quando eu estava assim na rua, eu só dizia: Deus, se me atropelarem, eu morrer aqui. Quanto tempo vai demorar até alguém se aperceber que a minha filha está em casa? Mas pronto. A Adi escreveu parabéns, parabéns a Celine. Estou já quase a chorar, sou tímida, meu Deus, sou meiga e tudo. Mas a Tatiana escreveu, é tudo também, e tudo também depende da genética de cada mulher. É verdade, isso é verdade. A minha genética é das fininhas sem rabo com barriga, então já devem imaginar. Mas hoje em dia, graças a Deus, com o passar do tempo, entendi. O Dário escreveu, também vamos fazer o teu live. Tônia está grávida? Tônia, fala então aí se está grávida ou não. Deixa-me ver. Eu acho que mais faz falta é mesmo o carinho. Realmente o carinho faz muita, mas muita falta. Deixa eu ver como é que vocês cuidam do corpo. Sabem que para nós, Angola, tomamos banho com folhas e etc. Como é aí? Celina, começas tu. Tomaste algum tipo de banho? Não, não fiz nenhum tipo de banho, não apertei a barriga com panos, sim, tá nada. É normal. Eu, por acaso, Tu? a mim, no primeiro, durante acho que umas semanas, não fiz nada. Mas depois tinha uma amiga que tinha dado à luz na mesma época que eu. Fui para casa dela, fiz uns 2 banhos, mas depois, como não era, sei lá, não era. Fiz 2 vezes e parei. E depois me apercebi que tudo volta ao normal. Normal de nunca é a mesma. Quando se cava um buraco e se põe areia, nunca fecha da mesma forma. E quando digo, não estou a me referir à vagina, porque a vagina fecha da mesma forma. Pronto. Algumas pessoas podem estar a perguntar a se referir a isso. Mas eu tomei banhos normais. Banhos normais, sem ervas, sem nada. E o corpo foi se restabelecendo. Mas eu não sei se aconteceu contigo. Tá bem. Eu não sei se. Eu não consigo te ouvir, Celine. Acho que a Celine provavelmente vai receber alguma chamada. Mas eu estava para dizer, no meu caso, eu não tomei nenhum banho de natureza tradicional. Tomei os banhos normais, tentei 2, mas depois eu disse, não tem muito a ver comigo. E parei. E o corpo, com o passar do tempo, se restabelece. Mas uma coisa que me irritou muito, nem tanto, me deixou desconfortável, é que depois do pós-parto, os meus cheiros corporais estavam muito ativos. Então, isso é algo que me fez confusão. A Tânia escreveu, sim, a falta entender o que dá de facto de vai passar durante o momento do parto física, porque há exercícios próprios a fazer para preparar o parto. Eu não fiz. O que se passa? Eu não fiz. A Celine saiu. Eu não fiz exercício. Caminhei algumas vezes, mas independentemente da caminhada, não houve dilatação nenhuma. Vamos esperar a Celine voltar também. Vocês podem deixar as vossas perguntas com relação a mim, eu terei muito prazer em responder. Filha, amor, a Leônia, por favor. Amnésia pós-parto, como assim? A amnésia pós-parto é basicamente a mulher dá à luz e se esquece de muitas coisas, né? No meu caso, a minha amnésia foi muito com relação aos meus códigos, números e assim. Eu tive muita dificuldade para me lembrar. E sempre que eu ia para a rua, eu ficava muito apavorada porque eu tinha medo de esquecer a minha filha na rua, de tanto que eu me esquecia das coisas. Uma vez que naturalmente eu já era uma pessoa muito esquecida. Então, no pós-parto, a amnésia me fez esquecer de muita coisa. De repente, estou na cozinha, estou a cozinhar, vou passar lá, esqueci que estava a cozinhar. E isso aconteceu algumas vezes. Não, algumas vezes, deixa-me só ver os outros comentários. Ele disse olha, alguma coisa para ver se eu te consigo ouvir ou não. Consegue me ouvir? Depressão pós-parto, irritação, que pode ser. Sim, na verdade, o pós-parto cria isso. A mim houve uma ligeira depressão, mais causada pela minha aparência física na altura. Yeah. Eu olhei para mim porque achei que depois de dar à luz podia sair do hospital e o corpo estaria perfeito, mas não aconteceu. Quanto custa o parto em Portugal?
Para mim, o parto foi gratuito, né? Porque eu tinha o título de residência na altura e com o título de residência eu tenho os mesmos direitos que uma mulher portuguesa, que uma cidadã portuguesa. E em Portugal, as mulheres grávidas estão isentas de custos médicos, ou seja, as consultas, ecografias, algumas medicações têm redução. Então, eu não paguei absolutamente nada. Mas eu sei que para pessoas estrangeiras pagam em torno de 1.000 a 2.000 euros para dar à luz ao seu querido bebezinho. É de escrever, vocês são fortes. Obrigada, Deus abençoe vocês. Amém. Muitas bênçãos para ti. Acho que M. Chantel escreveu uma mensagem para ti, Celine. Amiga, parabéns por seres essa grande mãe. Muitos parabéns. Deixa-me ver se tem mais alguma pergunta. Tem muitas perguntas. Os banhos são para fechar o corpo. O corpo da mulher fica aberto após o pós-parto. As folhas ajudam. Olha, em Angola, por acaso, fala muito sobre folhas ajudarem a fechar o corpo, mas em Portugal os médicos e enfermeiros explicam que o fechamento é natural. Não há nenhuma comprovação científica de que de facto as folhas fecham. Então, eu não tenho como discutir porque o meu corpo fechou sem folhas. E ouvindo assim os vossos testemunhos, dá para perceber claramente que não foi fácil. Parabéns por terem colocado no mundo as dádivas que são as vossas crianças. Celine, vamos. Depois do pós-parto, tem o nascimento da criança. As idas para o hospital, como é que foi essa experiência? Não entendi. As idas para o hospital, já chorou muitas vezes com o filho quando ele não estava bem? Eu chorei várias vezes. Como é que foi? Olha, eu não consigo chorar. Eu não consigo chorar ou me desesperar em momentos assim de muita preocupação. Então, eu sempre fico calma, sempre tento manter a calma. Mas depois fico um pouquinho preocupada. Ele tá doente e tal. Mas depois passa. É. Uhum. Alguém perguntou se o teu parto foi no Brasil? Não entendi. Alguém perguntou se o teu parto foi no Brasil? Sim, foi aqui. E foi gratuito ou pago? Não foi gratuito. Foi pelo SUS, né? Sistema Básico de Saúde do governo. Todas as mulheres, tanto estrangeiras como brasileiras, têm o direito de fazer as suas consultas nos hospitais públicos. Então, foi tudo gratuito. A Tânia escreveu: conseguem ver a necessidade de preparação psicológica e física, não só pós-parto, mas toda a partir da ideia de se quer ter, gerar uma vida nova. Eu sim concordo que é preciso, primeiro, que as mulheres, quando engravidarem, terem a noção de que depois do parto, a vida da mulher muda da água para o vinho. Tudo vai mudar, nada vai ser ou vai continuar a ser como era antes. Então, estarmos cientes dessa mudança. E depois é importante que aquelas pessoas que estão perto da mulher grávida tenham coragem de falar palavras positivas. Se não vai dizer alguma coisa que edifica, como tua cara está bem grande, teu nariz está bem grande, teu pé está bem grande, se não vai dizer nada que edifique, vai falar palavras que deixam a mulher para baixo, o melhor é não falar. E nessa fase, a energia da mãe vai para o filho, né? É preciso termos E muito cuidado com o que vamos dizer para uma mulher grávida, a forma como vamos agir, ter a coragem de, nesse momento, acolher, amar, porque a força para continuarmos firmes durante a gestação depende muito do apoio que recebemos das pessoas à nossa volta. Então, é muito importante. Eu não sei o que é que tu tens para dizer com relação a isso, Celina. Bom, é necessário se preparar psicologicamente, estar consciente de que não é fácil, tu estás a trazer alguém ao mundo, virão altos e baixos, né, nessa maternidade, nessa nova etapa. E procurar sempre estar calmo, sempre estar calma, não entrar não ficar apavorada, né? Não pensar muito também durante o período da gestação, pensar muito no Eu parto. não pensei no parto, Que todas as mulheres são capazes, todas as mulheres conseguem, todas as mulheres foram feitas para darem à luz, né? O nosso corpo já foi formado para isso.
E as pessoas que estão rodeadas das mulheres grávidas darem muita força, muito abraço, muitas palavras positivas, muita coragem. E é necessário, sim, fazer um acompanhamento terapêutico, né? Para depois não gerar sequelas, tipo, tô traumatizada, não quero mais ter filhos, não sei o quê. Porque conheço tenho muitas amigas que falam, eu não quero mais ter filhos, tô traumatizada, e não sei o quê, isso o quê. Yeah. Não é possível. Esse apoio é importante. Eu, por acaso, fiquei. Tem várias perguntas aqui. Por acaso, essa live tem muitas perguntas. Eu vou começar pela pergunta da caixinha. Fazendo uma retrospectiva do que tu foste e o que te tornaste nesse processo de chegada da bebê, se fosse para te descreveres hoje, como seria? Eu não sei se essa pergunta é para mim ou se é para ser. Vamos responder as duas. Como te descreveria? Como é que eu me descreveria? Eu descreveria que eu me tornei uma pessoa mais resiliente, mais forte e mais focada nos meus objetivos, né? Porque hoje eu olho para trás, eu vejo o quanto eu cresci muito, principalmente espiritualmente. Esse processo também da gravidez, né? Da gravidez, do pós-parto e até agora. Tem me ajudado muito a crescer espiritualmente, me ajudou muito a me aproximar mais de Deus, a orar mais, a meditar mais, a confiar mais. E olhando para trás, eu vejo uma Celine madura, uma Celine crescida, uma Celine que está preparada para os desafios que virão para a vida. O que eu diria? Eu acho que eu sou a Eulália que sou hoje, em virtude da maternidade. Porque durante o meu processo de gestação eu tive de fazer várias escolhas. E uma era mais difícil do que a outra. E eu digo, o resultado, a Eulália que vocês veem hoje é resultado da minha maternidade. Porque eu fui colocada, alguém perguntou, houve a necessidade dos vossos familiares, mãe, principalmente, de ter com você no momento do parto? Eu vou associar à pergunta anterior. No meu caso, eu senti a necessidade, mas como vos disse, eu precisei fazer uma escolha. A escolha A seria eu ir para Angola, dar à luz a minha filha, ter os cuidados necessários, e a opção B era eu ficar em Portugal, dar à luz sozinha e a minha filha ter a possibilidade de ter a nacionalidade portuguesa. Porque se falava sobre um projeto de lei que as crianças que nascessem de mulheres estrangeiras que residissem durante um período em Portugal teriam direito à nacionalidade. Então eu tive que escolher entre ir para Angola e ter o conforto ou ficar aí e dar à luz à minha filha. Então, a partir da gestação, eu tive que primeiro ganhar consciência, porque aquela fase de que nós estamos grávidas, queremos o carinho dos outros. E achamos que as pessoas são obrigadas a nos dar carinho. E a partir da minha gestação, eu comecei por entender que a gravidez é minha, o cuiuio foi meu, e a obrigação de suportar cada dificuldade daquilo era a minha responsabilidade. Então eu tive que fazer muitas escolhas que me ajudaram a ser a mulher que eu sou hoje. Eu me defino hoje como mulher, como guerreira, embora seja um termo pejorativo em Angola, sei lá, a maternidade é uma experiência que para mim é uma mistura de amor e ódio. Eu amo muito a minha filha, mas em muitos momentos odeio todos os encargos que vieram com ela. A minha filha é minha cópia. Então, ela é muitas vezes irritante, porque eu era uma criança muito chata, que falava muito, que gritava muito, que fazia monólogos, que exigia muito. E a minha mãe dizia, vai ver quando tu fores mãe, a minha filha é essa cópia. Então, ela veio me ajudar a ter muita paciência, a valorizar muito mais, quer a minha mãe, quer os meus pais, me fez ter mais empatia e uma empatia real com as pessoas, a me colocar no lugar dos outros. E a época em que eu mais senti necessidade de Deus foi depois, não foi até durante a minha gestação, mas foi depois de eu ter dado à luz, porque eu fiquei com medo e agora estou sozinha, como é que vai ser? Será que vai ter alguém? O meu marido, na altura, namorado, vivia em França. E durante a minha gestação toda, todos os medos que eu tive, Deus resolveu.
Tinha uma colega que dizia assim, olha, já passaste uma semana e agora vais ter cesariana. Eu fui e não tive cesariana. Eu fiquei com medo de não ter ninguém para me acompanhar no parto e tinham amigas. Depois do meu pós-parto, eu ficava com medo de agora como é que vou fazer? E surgia sempre uma outra pessoa que ia lá e dava um jeito. E é como se cada dificuldade que surgisse, Deus estivesse aí para me ajudar a superar. Então, houve uma conexão real, sincera, um amor assim, sei lá, uma coisa intensa. Alguém escreveu, Ed escreveu, verdade, eu já fiz a minha tia chorar por baboseiras que disse, deixa-me ver, certíssimo, fale apenas quando for dito, for melhor que o silêncio, não entendi. Alguém, Antônia, Ela, aliás, antes de continuar a ler, só frisando essa questão de quando tu te tornas mãe, tu realmente consegues entender, conseguimos entender os nossos pais na íntegra. E um pastor uma vez disse para mim, olha, quando teu filho nascer, tu irás entender o amor de Deus na tua vida. Tu irás entender Deus na sua plenitude. Porque a criança às vezes faz coisas que te deixam tipo, essa criança está a fazer isso, mas o amor de mãe é tão grande que tu não consegues, tu ficas chateada, mas não consegues prejudicar o teu filho ou deixar o teu filho triste, essas coisas. E o amor de Deus é assim. Às vezes nós cometemos tanto, e quando vamos ao Pai pedir perdão, o Pai nos acolhe, o Pai nos recebe. E hoje eu também consigo entender muito os meus pais, né? Melhor, né? Do que antes de ser mãe. E é isso, você olhar para o teu filho e fala, como é possível amar um ser humano assim? Só, tipo, como é possível amar uma pessoa tão pequena, tão pura, tão inocente, tão grande? E é nesse momento que nós temos a noção do amor dos nossos pais para conosco. É nesse momento que nós é, sentimos, compreendemos, vemos como é que os nossos pais nos amam, nos protegem, cuidam de nós. Então, a maternidade traz isso para as nossas vidas e é surreal. É surreal. olha, e falando nisso, eu, por exemplo, quando o meu mestrado foi na época em que eu estava grávida, e eu escrevi a minha tese, a minha filha era pequena, ela gritava tanto durante o dia, você fica tão cansada, você se chateia, mas quando ela vai dormir, você olha para ela e fala, meu Deus, eu amo tanto essa pessoa. Tanto no dia não é É verdade. tão irritante às vezes, mas eu amo tanto e você compreende tanto. Eu me lembro que eu dizia ao meu pai assim, papai, você é muito conservador, eu às vezes quero viver a minha vida e depois você entende que não tem como deixar os nossos... A gente tem medo que os nossos filhos se machuquem e daí toda aquela proteção, todo aquele quibeto, para quem não sabe quibeto em português, é surra, né? Eu levei algumas. E a gente entende que provavelmente não. Há filhos aqui que os pais fizeram coisas erradas, eu não perdoo o meu pai. Dizer que a maternidade ou a paternidade é uma experiência que não há um guia. E muitas vezes, para o nosso pai, é uma novidade, ele não sabe como agir. E se o teu pai falhou contigo, tenha a coragem de perdoar. Perdoar porque era uma experiência nova para ele ou para ela, nesse caso a mãe, porque é uma coisa difícil. Existe aquela regra geral do teu filho, poderia ser assim, mas cada filho é um filho. E já vamos chegar nessas comparações, deixa-me só ler alguns comentários. A humanização é um dos principais pilares para o sucesso do homem e mulher na sociedade, concordo. Para os dois beijinhos, muitos beijinhos, concordo que cresceu muito, não tem como não crescer. Tenham em atenção aos animais a partir de como eles, o grupo, quando perceberem do estado da fêmea, cuidam e protegem, pois basta olhar para os animais. Eu depois comecei a sentir até medo de matar uma formiga, porque você pensa, puxa, essa formiga tem uma mãe, mas as formigas me irritam, então não tem como. Mas depois do pós-parto, a gente fica com essa sensação do, puxa, não dá, essa formiga tem uma mãe. Alguém escreveu, se tivesse a possibilidade de voltar no tempo, vocês escolheriam deixar as coisas tal como elas estão? Ou seja, escolher ter o bebê? Celina? Porque parece clichê,
Mas aquela frase que diz, eu já não consigo imaginar minha vida antes ser o meu filho. E é verdade. Parece clichê, mas sempre. Não, essa é pra mim, Não, né? A tua cara. olha, Mas acaba. eu queria, Lucas, essa experiência que eu tenho vivido tem sido boa. É difícil, realmente, mas tem me ajudado a crescer muito, a evoluir muito. E eu escolheria ter o bebê. Olha, eu escolheria ter a minha filha, mas vou ser muito sincera convosco. Eu nunca fui aquela adolescente que se imaginou mãe e que se imaginou esposa. Ser mãe e ser esposa é uma coisa que eu precisei aprender assim. As coisas acontecerem e eu ter que aprender. E já houve vezes que eu achei que não era a fase certa, né? Principalmente depois do pós-parto e todas aquelas dificuldades. Mas depois eu percebi que a minha melhor versão só veio depois da minha filha. Talvez no meio de todo aquele medo, naquele pavor, se me dissessem, olha, escolhe uma coisa diferente, eu escolheria uma outra. Mas depois de ter passado todo esse tempo com a minha filha, eu olho para ela, a gente conversa, ela pergunta, ela faz, eu digo assim, eu não escolheria outra coisa, porque se eu tivesse escolhido outra coisa, eu não seria quem eu sou hoje. Então, minha filha mesmo. É irritante como a mãe, mas a gente se ama, não se larga. A outra pergunta foi: olhando para a educação dos lugares em que vocês se encontram, América e Europa, qual é a vossa análise da cultura que vocês têm como, com relação à educação futura para os vossos filhos? Pensam em enraizar os vossos princípios africanos ou o local de onde vocês estão? Eu não entendi a pergunta. A pergunta é: tu vives no Brasil, eu vivo na Europa, culturas completamente diferentes da angolana. Você pensa em educar o teu filho com base nos princípios brasileiros ou com base nos princípios angolanos? Ah, confesso que eu nunca pensei sobre isso. E nesse momento eu não tenho uma resposta assim pronta para isso, né? Porque ele vai estar inserido num... Bom, se eu disser, gostaria de educar ele com princípios angolanos. Uhum. Sei, porque ele está inserido num meio de uma cultura brasileira, amigos, escola, igreja. Então, não sei responder essa questão agora. Não pensei ainda sobre isso. Eu já pensei, e a minha ideia até não é só educar com princípios angolanos. A minha ideia é voltar para Angola com a minha filha, crescer lá, se educar lá e só depois voltar. Por quê? Porque vou falar sobre a França. A França é um país em que é como se a educação fosse imposta pelo Estado. Eles incutem, criam aquele padrão eu diria mesmo, de robotização da criança. Eles já têm os princípios para a criança, só para terem noção. A minha filha levou um puxão de orelha, sabe o que ela disse? Mamãe, o papai me bateu, ele m'a frappé. Je vais appeler la police. Vou chamar a polícia. Então, eu não gostaria que a minha filha crescesse aqui. Porque, embora em termos de instrução a educação é boa, aquele acompanhamento, é muito difícil educarmos os nossos filhos aqui. É como se as crianças tivessem muito poder, mas é um poder na infância e na adolescência que, se o pai não pode orientar, depois na fase adulta se perde. Então, para mim, os princípios angolanos, e quiçá estar mesmo em Angola e educar, seria o ideal para mim. Que viesse na fase da universidade, onde já tem maturidade, já sabe o que quer. Porque a minha filha já vem com os princípios da França. Mamãe, liberté, égalité, fraternité. Já vai dizendo os princípios. E aquela coisa assim muito induzida que eu honestamente não gosto. Não gosto. Gosto da instrução, mas essa coisa da educação, para mim, tem que ser o angolano. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui, porque já estamos basicamente na reta final. É, vamos lá ver. Vamos. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, sintam-se à vontade. Já estamos basicamente na reta final, temos cerca de uns 10 minutinhos. Não são barulhentas, no bom sentido. Estão ativas. São muitos comentários, meu Deus. Não, manda vir. Carlos
faz sentir o neném? Tem dificuldades, mas depois do neném ninguém volta a ser a mesma pessoa. Deixa-me ver. Também escrevi a minha tese com o meu bebê. Ele é o meu Glória. A minha filha estavam distante de tudo e de todos. Geralmente, qual foi a dificuldade usada para os bebês, por exemplo, escola, trabalho, uma vez estando no estrangeiro? Celine? Não entendi. Como é que foi para lidar com a escola e o neném? Então, eu tive que fazer horários, né? Criar uma rotina. Criar uma rotina para o bebê. Todos os bebês precisam ter uma rotina. Então, no momento em que o bebê estava dormindo, eu estava estudando. O bebê dorme, eu estudo. O bebê acorda, fica com ele, dá de comer, realiza todas as necessidades dele. E o bebê dorme, eu estudo. Foi praticamente isso, criar uma rotina e manter a disciplina. Só assim eu consegui dar conta dos meus estudos. Ok, eu já respondo. Deixa-me saber aqui alguns comentários e depois. Uh... Ah, oh. Para mim, olha, minha filha não conhece essa história de rotina. Minha filha tem pouco sono. Tem muito pouco sono e eu gosto de dormir. Mas eu fiz como a Celine. Precisei sacrificar as minhas horas de sono para fazer a minha tese. Basicamente, durante a minha gestação, eu aproveitei já fazer pesquisa. Tem amigas que me ajudaram a fazer a minha pesquisa, ou seja, livros e tudo mais. E eu, durante a gestação, já comecei a fazer o projeto da tese. E quando ela nasceu, sempre que ela dormisse, eu escrevia. E foi basicamente isso. E quando eu comecei a trabalhar, eu deixava a minha filha na creche, ia para o trabalho, voltava do trabalho, pegava a casa, 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 casa e casa, casa. Então foi basicamente isso. Conversa constante, constante, paciente, progresso com as crianças. Como foi para o parceiro de vocês a descoberta da gravidez? Celine, provavelmente a pessoa não estava, poderia responder. Eu já respondi, foi tranquila, aceitou bem. Olha, o meu parceiro, eu na verdade, no dia que engravidei, quando entrou, né? Eu disse pro meu parceiro, olha, eu acho que a coisa aqui é muito estranha. E ele disse que, não, Lália, não aconteceu nada, porque muitas vezes não aconteceu. Eu disse assim, compra uma pílula do dia seguinte. E no dia seguinte, na altura ele era estudante, foi para lá e esqueceu-se da pílula do dia seguinte. E depois de passar no dia seguinte, eu disse, não compra mais, porque eu acho que eu estou grávida. E quando eu contei, ele olhou para mim e perguntou, o que é que tu queres fazer? E eu disse que vou ter neném, vou ter um neném, porque disse, se o que você decidir, para mim está tudo bem. E foi assim. Ficamos, graças a Deus, é uma pessoa que sempre, mas sempre esteve aí. Nós falávamos de manhã, à tarde, sempre a dar aquela garra. Então foi uma pessoa que super, mas super apoiou. Naturalmente, ele apoiou, mas você sentia aquele medo do ser pai, como é que vai ser, porque fomos descobrindo toda essa questão da maternidade juntos, né? Maternidade e paternidade. Mas apesar do medo dele, ele conseguiu manter o equilíbrio e a gente foi superando. A net da Celine não está boa, mas eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Por favor, escrevam aí se conseguem me ouvir. Já estamos na reta final. Alguém perguntou se as crianças devem. Deixa-me. Eu não sei se. Celine, se me estiver a ouvir, poderia sair e voltar a entrar. Já estamos mesmo na reta final também. Filha, mamãe já revi? Já tens que dormir, tens escola amanhã, sim? Oui. Prontos, alguém perguntou se a criança deve ser educada na base de conversa ou com varas também. Olha, as varas não são recomendáveis, mas eu acho que um puxãozinho de orelha de vez em quando parece uma maluca, sabes?
Um puxãozinho de orelha, de vez em quando, seria o indicado, mas aqui não podemos fazer porque qualquer passo em falso é fatal. Então eu opto por conversar. É muito difícil só conversar, né? Muito, mas muito difícil. Mas eu me esforço porque eu preciso ensinar a minha filha aquilo que vai ser o melhor para ela. Então eu me esforço para a conversa, entender, explicar 1 milhão de vezes a mesma coisa. E numa hora ela pega. Se ele é pequeno, mas se ele me responda. Eu não estava presente, não ouvi A é bebê educado só na base da conversa ou pode ter um puxão de orelha? pode ter um puxão de orelha, né? Tanto que nós fomos educadas à base de puxão de orelhas e estamos aqui. Mas hoje em dia, muitos pais optam por não bater as crianças, só conversar, e acho que só isso não resulta. Uhum. É importante também ter um puxão de orelhas, mas nada de pancadaria, não precisa ser tão agressivo. Só leve, algo básico, que já dá. Exatamente. A ideia é corrigir, não agredir. Então, Uhum. de orelhazinho, de vez em quando, ou mesmo só a minha, olha, a mamãe vai puxar as orelhas. E a filha já fica com medo. Não, mamãe, não faz isso. E assim, porque depois também essas crianças nasceram sem medo. A minha filha, pelo menos, não tem medo de nada e pronto. Tem isso. E pessoal, nós já estamos basicamente na reta final, né? Mas a minha última pergunta para ti, Celine, seria: o que é que te motivou a ultrapassar cada obstáculo que a maternidade te fez viver? Forças. Se não em Deus, já vou falar, se não em Deus. O que me motivou? O que me motivou foi olhar para o meu filho, né? E buscar ser forte por ele. Yeah. Ok. E que conselhos você daria para uma mulher que esteja na mesma situação que tu, está grávida, pode ter ou não o apoio da família, porque algumas mulheres, infelizmente, não têm nenhum apoio do parceiro, nem o apoio da família. Que mensagem você daria ou diria para essa mulher? Olha, não tenha medo do desconhecido. Se joga na maternidade. Lógico que não vem, a vida não traz uma manual de instrução. Cada maternidade é uma maternidade, cada filho é um filho, cada fase é uma fase. Somos pessoas diferentes, estamos inseridas em contextos diferentes. Então, viva a tua gravidez ou a tua gestação com maior alegria, aproveita, tira fotos, sorria. Se puder, faça todos os tipos de chás. Faça todas as sessões de fotografias possíveis e aproveita cada fase. Aproveita a fase do teu bebê com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses. Porque depois, quando ele começar a andar, a mexer, você fala, não, eu queria que ele voltasse. Até 2 meses eu deixo ele aí na cama e não se mexe. Então, aproveita cada fase e aproveita esse momento para tu te descobrires, né? Descobrires quem és, colocares para fora todo o teu amor, toda a tua empatia, toda a tua alegria e seja forte, porque é uma fase que vai passar, é muito, muito difícil, mas vale a pena trazer alguém no mundo e educar essa pessoa para ser alguém que trará benefícios no mundo ou tornará um mundo melhor. Então é isso. E pessoal, nós estamos na reta final. Para quem quiser todo o meu testemunho de maternidade, tem no meu canal do YouTube. Eu, Lália Monteiro, explico um pouquinho como foi estudar, dificuldade e tudo mais. Está lá no meu canal do YouTube. O link do meu canal está na minha biografia. É nada, meu Deus. Mulher, agora dei 1 minuto. Eu já me despeço como deve ser. Mas a minha filha já aguentou um bom tempinho. Eu só vou dar a colher e já volto. Vem, filha, vem. Ai, neném, 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 neném. Então, o que é que se diz na mamãe? Caminhada. De nada, filha. Ai, Jesus, Jesus. E a maternidade é sobre isso. Alguém perguntou, Celine, qual é a idade do teu filho?
Ele tem um ano. Ele tem um ano. A minha filha tá tipo uma maluca, meteu uma mochila no pescoço. Leonie, vem dar olá. Poxa aqui. Olha. Assim. Diz olá. Olha. Agora vai. Salva. A minha filha está perto de 5 anos, vai fazer 5 anos em julho. Não é? Convite acabou, tá bem? Tá bem, filha? Ok. A minha filha vai fazer 5 anos. Deixa eu ver as outras perguntas se tem mais, porque já estamos na reta final. Agora vou cumprir já outras responsabilidades. Tem coisas a cumprir. Deixa-me lá. Prontos. Para terminar, para toda mulher que está grávida, saiba que ter um filho não é igual às novelas. A realidade é a realidade. Há idades, mas os filhos são inspiração sem igual. Se você está grávida, primeiro é assumir que você que fez aquele filho. Não culpe o mundo por aquilo que você escolheu. A gente escolhe fazer sexo sem preservativo e engravida. E uma coisa que leva muitas mulheres à depressão é aquela de achar que todo mundo devia apoiar. Ninguém é obrigado a apoiar. Basta que a gente assuma a nossa responsabilidade. Estamos grávidas, vamos procurar fazer o melhor para termos o nosso bebê e nos focar naquilo. E para quem já tem filho, não deixe os seus ouvidos abertos àquela comparação do filho da fulana já fala, o meu não fala, porque cada criança é uma criança, cada criança tem as suas habilidades. Filha, vai no papai. Vai no papai, agora. Amor. Tá vendo? A criança só ouviu a voz do amor. Vai, entra. J'arrive, oui. Fermez la porte, s'il te plaît. Pronto, eu está como ia dizendo, me perdoem, mas a vida de mãe é assim. Cada criança é uma criança. Não comparações, já fala, o filho da fulana não fala. Foquem no vosso filho, como disse a Celine. Aproveitem cada coisa, cada momento. Tenham coragem de se melhorar. Não se prendam na dor, porque se a gente olhar para a dor e dizer assim, puxa, é tão difícil, a gente perde a oportunidade de aprender com aquela experiência. Então, vocês são capazes. Tudo passa mesmo, tudo passa mesmo. E sejam fortes. Epá, é só isso. Viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu não sei se tem mais algum comentário, mas, Celine, minha querida, se já tiver muitas coisas para fazer, eu primeiro gostava de agradecer muito por um pouco do teu tempo e o tempo do teu menino. Foi uma live agradável, uma nostalgia. Muito, mas muito obrigada mesmo. E tem muitos internautas aqui a agradecer e dizendo que desejam que Deus nos abençoe. Amém. A vocês também. E Celine, sinta-se à vontade para dar as tuas últimas considerações. Essa live vai estar disponível no meu tarde. Eu vou baixar o Instagram por algum instante, depois vai para o YouTube e tiro do Instagram. Sim, Celine? Obrigada eu pelo convite, por poder partilhar a minha experiência e ajudar outras mulheres, né, que se encontram na mesma situação, a se reerguerem, a levantarem, a lutarem e a olharem para a vida de um jeito diferente, a olharem para a vida com força e alegria. Obrigada, Eulália. Muito obrigada. Quem quiser partilhar a sua experiência, algum testemunho, dizer que as minhas redes sociais estão abertas, porque eu sei que esses testemunhos ajudam muitas outras pessoas e a nossa existência tem que trazer uma luz para a vida dos outros. Aquilo que você já superou e quiser partilhar, à vontade, basta deixar uma mensagem no box e a gente. Para todos vocês, desejo o resto de uma noite abençoada, Celine. Muitos beijinhos, rápidas melhoras ao teu pequenino e que Deus rica e poderosamente. Beijo, Eulália. Obrigada. Tchau. Tchau.